Se a gente chegar na conclusão que a gente não tem controle sobre o nosso comportamento. Não tem. A minha pergunta é, por que você quer mais controle no teu comportamento? Me parece que ele está funcionando as coisas aqui, certo? A pergunta é, por que você quer mais controle? Eu entendo a necessidade de controle, muitas pessoas passam por isso, quando elas, de certa maneira, estão numa condição muito ruim, muito aversiva. É óbvio, você quer ter um controle maior sobre o seu comportamento. Mas eu vejo pessoas que, de certa maneira, elas têm um contexto muito favorável. E mesmo assim estão procurando desenvolver algum grau de controle sobre o seu comportamento. E o que eu vejo, em geral, nisso é que, mesmo que você tenha um domínio muito grande sobre o teu ambiente, ou mesmo que o teu ambiente esteja muito confortável, certo? A nossa necessidade de buscar esses aspectos de gestão, eles vão sempre ocorrer, porque a gente sempre vai ter algum controle adicional para buscar. Na verdade, eu entendo essa questão sobre e aí eu vou voltar para a filosofia, né? Sobre a perspectiva que eu gosto muito, que é uma perspectiva do filósofo, ou filólogo Nietzsche, onde ele diz que o que a gente busca é a vontade de potência, né? Que é uma relação que ele faz, principalmente a partir dos textos gregos, né? Da tragédia grega, que a tragédia grega é aquela coisa, o cara sempre se dá mal no final, sempre se ferra. A vida do Homem-Aranha, você tá sempre lutando e sempre tomando porrada, né? Quando você acha que você se deu bem, você tomou mais uma rasteira, né? E essa é a trajetória do herói, né? Essa é a trajetória do protagonista, e a gente tende a se ver como protagonista. Então essa perspectiva, ela me parece agradável, aceitável, esteticamente condizente com a forma como eu enxergo a vida. A vida é uma sucessão de eventos, às vezes a gente vai dar um valor pior ou melhor para esses eventos, mas eles sempre vão exigir da gente, eles sempre vão fazer com que a gente, de certa maneira, busque se tornar um pouco mais potente diante deles. E aí, de novo, essa relação entre saber e poder, né? Mas a gente tá indo pra filosofia, a gente veio aqui pra falar sobre cérebro, né? Não, mas, cara, tá ótimo. A nossa vontade de mudar um comportamento vem da onde, então, assim, no sentido de que, enquanto você tava falando, eu fui imaginando, né? Pô, por que eu quero mudar o meu comportamento mesmo, né? E aí, por exemplo, vamos supor, eu tenho muita dificuldade em manter uma dieta por muito tempo. Assim, foda-se, tô nem aí pra minha barriga, foda. Mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, quero fazer uma luta no final do ano que eu preciso bater um certo peso. Perfeito. Então eu tenho esse objetivo, essa motivação, esse desejo de estar num peso X, e aí eu quero mudar meu comportamento, só que eu não consigo. Eu tenho algum controle sobre isso? Tem, obviamente. Quando você começar a olhar para os aspectos do ambiente que estão disparando o seu comportamento de comer. A gente não come por uma carência nutricional. A fome é uma condição construída pelo sistema nervoso, envolvendo uma série de variáveis, e algumas não são nutricionais. De uma maneira geral, há várias sinalizações no organismo para você sentir fome, né? Uma série de hormônios, o mais contundente, a leptina, mas aí a gente tem a grelina também, o peptídeo vasointestinal, dilatações viscerais, a gente tem uma série de sinalizações que vão comunicar para o cérebro, uma região específica do hipotálamo, como é que está nosso estado nutricional. Essas informações que chegam no hipotálamo, elas podem ser enviadas adiante. Essas informações chegam em duas grandes regiões do hipotálamo lateral e hipotálamo medial. Certo? O hipotálamo medial, ele pode sinalizar para estruturas corticais o nosso estado nutricional, dizendo pra gente se a gente tá com fome ou sem fome. E aí o que acontece, cara, é que assim, se a gente for olhar para biologia, a disponibilidade de alimentos, ela é variável. Ela é tanto sazonal, quanto no dia a dia ela pode ser variável. Pode ter um dia que eu tô num lugar com mais abundância de alimentos, com mais disponibilidade de nutrientes, e outro em outro lugar com menos disponibilidade, né? Então, provavelmente foi nesse ambiente onde eu tenho muita variação de recursos alimentícios que essa estrutura se desenvolveu. Então ela, de certa forma, ela é plástica. A gente pode ter um grande desconforto ou um grande conforto alimentar, não tanto dependendo do estado nutricional. O que acontece é que, na maioria das pessoas, hoje a gente não come por fome, por carência nutricional. A gente come porque a gente está condicionado a comer naquele horário. Ou a gente come por outros motivos. Por exemplo, por tédio. As pessoas comem horrores por tédio, né? Por quê? É verdade. Porque o tédio, ele é o teu cérebro pedindo dopamina, né? O teu cérebro, ele recebe, tem projeções que saem de uma região que a gente chama de área tegmentar ventral e vão para diversas regiões do cérebro, né? Dentro dessas regiões, o córtex pré-frontal é uma região muito importante. A gente chama essas projeções dopaminérgicas, que elas estão ligadas a um neurotransmissor chamado dopamina. Nessa região, córtex pré-frontal, que é dividido em 3 grandes áreas, mas isso vai depender do autor, né? Mas que a gente chama de córtex orbitofrontal, córtex pré-frontal medial inferior, córtex dorsolateral.
em especial nessa área do córtex orbitofrontal, a dopamina, ela exerce um papel para verificar o quanto que aquele comportamento é economicamente viável. Então ela faz um cálculo, não é sozinha, isso é uma simplificação, mas ela faz mais ou menos um cálculo. Quanto que esse comportamento é viável em termos custo-benefício, né? Então ela vai se comunicar com as regiões, digamos assim, de prazer e de reforçamento do cérebro, um núcleo que a gente chama de núcleo accumbens, que recebe informações dopaminérgicas da área tegmentar ventral também, certo? Para perguntar para ele assim, cara, se a gente fizer isso, quanto é que você acha que a gente vai ter de prazer? Ao mesmo tempo, ele consulta todos os recursos energéticos e ambientais para ver a dificuldade daquele comportamento. Aí ele calcula, deixa eu ver, será que fazer isso vai valer a pena? Se o cálculo for positivo, você se sente motivado. Se o cálculo for negativo, aí você vai se sentir desmotivado. A questão é que o nosso córtex pré-frontal, ele faz uma coisa muito bacana, que ele consegue calcular o resultado disso tanto imediatamente quanto a longo prazo. Só que ele tem uma preferência por responder aos reforços ou à estimulação do núcleo accumbens de curto prazo. Então a gente tende a preferir coisas que nos dê resultados imediatos a coisas que vão nos dar resultados a longo prazo. E essa questão é que às vezes dificulta o nosso comportamento, porque óbvio a gente prefere responder às questões de curto prazo, a gente não, né, o nosso cérebro, do que de longo prazo. A ideia dos chocolates de Missel, que ele fazia um experimento básico que era mais ou menos assim. Eu fazia isso na minha clínica com as crianças também, uma puta sacanagem, mas é legal. Eu vou deixar esse chocolate aqui, se você ficar com ele até o final da sessão, eu te dou 2. Ou eu dizia, às vezes, eu te dou um Hot Wheels. Se você conseguir aguentar até o final da sessão, você quer comer esse chocolate agora, pode. Mas se você quiser aguentar até o final da sessão, eu te dou um Hot Wheels. O Hot Wheels na época era barato, agora é caro pra caramba. E aí, se a criança conseguir evitar de pegar o chocolate, esperar até o final, a gente sabe que ela tem uma boa capacidade de calcular o reforço de longo prazo, a intensidade desse reforço e inibir o comportamento de comer o chocolate. Isso mostra um bom funcionamento das funções executivas. Então, uma das primeiras coisas que a gente começa a perceber é que o cérebro ele tem uma capacidade de organizar o seu comportamento em relação ao cálculo que ele faz entre custo e benefício. Só que nem eu falei, ele tem uma tendência a responder a estímulos que deem benefícios de curto prazo. Então o que acontece, velho? Quando você está entediado, teu nível de dopamina nessas regiões, em especial no núcleo de acúmulo, está muito baixo, sem nada de dopamina ali. E aí quando o córtex orbitofrontal consulta a região, ele diz, cara, sei lá o que você vai fazer. Mas manda dopamina pra nós. Tá? Não tem nada de dopamina aqui, velho. E daí você tá lá naquele tédio sem nada de dopamina, você diz, cara, deixa eu ir na geladeira ver o que tem. Vai ali, pega um iogurtinho, daqui a pouquinho você dá uma volta, pega mais uma coisinha, você pega ali, pega uma banana, um cafezinho, um chocolate, um hambúrguer, um sushi, e aí vai. Então a gente tem que ver que esse é um cérebro que, de certa forma, precisa de muitos estímulos para manter a sua homeostase adequada, pelo menos em relação a essa liberação de dopamina. Então o que acontece? Por que você não consegue se controlar? Talvez porque você esteja entediado. Agora pode ser também que seja porque você está frustrado. Você brigou com a namorada, você ia sair com os amigos, não deu certo, e daí você vai querer uma compensação, que é a mesma coisa. Basicamente, seu cérebro estava esperando uma dopamina, ela não vê, ele diz, pô, que sacanagem, velho. Tô de mal. Daí, não, calma aí que eu vou dar um jeito. Daí você vai atrás de alguma coisa que compense a tua frustração, certo? Então é muito comum.